Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho a felicidade de ter aqui comigo o Felipe Nascimento, que é diretor executivo da Core, e a gente vai falar dessas coisas maravilhosas que são esses candies e snacks que o Felipe vai falar aqui, que fala com a infância de muitos de vocês que estão assistindo esse programa, com a minha fala muito. Felipe, que bacana ter você aqui com a Eu que gente. agradeço o convite, cara. Maravilhoso. Obrigado. Que delícia. Eu sei que tem uma trajetória prévia da Core relativamente curta, mas eu queria que você contasse ela para quem está nos assistindo, por favor. Claro, vamos lá. Acho que, em primeiro lugar, o que é mais importante é da indústria, né? Então, é uma indústria de 57 anos. Meu avô é fundador, único acionista, atual presidente. Melhor que eu e você, a gente vinha, né, nos bastidores. Tênis 3 vezes na semana, um truquinho, ele continua super ativo. E brincadeiras à parte, hoje a gente compartilha a gestão, mas, cara, de um processo muito natural. Então, resumidamente, né, passei alguns anos aqui em São Paulo, sou formado pela FGV, passei em Ambev, Grupo Três Corações, XP no mercado financeiro. Me desliguei da XP para ir estudar, eu sou bolsista pela Universidade de Singapura, então morei em Singapura um tempinho, né, na Ásia, pronto para vender minha arte na praia ali, cara, tava convicto que ali ia ser meu futuro. Me mudei para Nova York, onde já estava com contratos praticamente assinados com uma das Big Fives em consultoria. Era a minha trajetória, cara, minha namorada, né, ia para lá comigo na época, e foi no meio disso tudo que meu avô me prestou uma visita. A gente é muito, muito próximo. E, cara, nesse processo, em geral, a gente decidiu a minha volta não só para o Brasil, mas totalmente inesperado para todos nós, inclusive da família, minha volta para começar a assumir a cogestão com ele na Core. Não voltei como sucessor, né, para deixar isso claro desde o primeiro momento, mas as coisas aconteceram de uma forma bem natural, onde hoje a gente compartilha uma gestão de 600 colaboradores, são 15 marcas em portfólio, e é uma história bem legal, muito interessante, que me enche de orgulho. Tão novo e com uma quantidade absurda de experiências, né? E como é que foi com essa visão, primeiro, de um mercado de economia muito pujante aqui no Brasil, depois foi para a Ásia, que é um dos lugares mais pujantes do mundo, aí vai para Nova York, que também é um ambiente, e aí você pega e volta para uma empresa que é muito tradicional, com Sim, marcas, se bobear, centenárias lá dentro, sim. né? Então, como é que foi esse processo de aceitar esse desafio do seu avô? Cara, na verdade, assim, o momento que eu decidi voltar ao Brasil, eu não voltei pensando nas marcas ou na estrutura necessariamente. Eu voltei, e aí sendo totalmente transparente, assim, eu voltei para absorver o máximo de conteúdo e aprendizado possível do meu avô, que é o empresário brasileiro que eu mais respeito disparado, assim. É alguém que já passou por tudo, cara, desde Plano Real. Ele teve uma das primeiras concordatas do Brasil, se não a primeira, né? Então, desde a falência em 2004 do grupo, até agora ele reergueu a empresa praticamente sozinho. E, cara, eu pensava comigo mesmo, desculpa o francês, mas eu precisava ser muito burro para estar me envolvendo com mais uma multinacional, onde, cara, não existe chefe no mundo que me daria a liberdade de sentar do lado de um presidente que já passou por tudo nessa vida, autor do livro que eu mais amo, que é O Voo do Hipopótamo, e, cara, ter alguém tão aberto, tão próximo meu para me ensinar, para mim naquele momento faria total sentido. Então eu diria que, né, muito mais do que pensar, pô, eu tô vindo para uma empresa super tradicional, cara, qual é a marca que eu quero deixar nisso? Não, eu voltei nessas palavras e disse, ó, eu quero virar a tua sombra. E eu vou voltar para Ribeirão Preto, cara, não é nem para São Paulo, eu vou voltar para Ribeirão Preto, e aonde você estiver eu vou estar. Se você quiser que eu durma na tua casa, eu vou dormir na tua casa. Se quiser que eu alugue um quarto, eu vou alugar um quarto lá, porque, cara, eu não sei, como diz nas palavras dele, né, quantas jabuticabas mais o meu avô ainda tem pra gente colher. E, de novo, eu estaria sendo muito burro de não estar grudado no maior empresário que eu conheço hoje para aprender. E isso de fato foi um movimento muito interessante, né? Você está lá já há algum tempo. Sim. Como é que tem sido esse processo, essa transformação desde que você chegou lá? Cara, super interessante, assim, agora falando um pouco mais do prático, né? No momento que a gente decidiu em conjunto, e a história é boa, então vamos lá, a gente decidiu em Bali, quando ele veio me visitar na Ásia, né, numa piscina em Singapura, como ele diz, regado a algumas cervejinhas lá, e ele dizia, cara, vai fazer sentido, tá? Eu vou chegar lá num ponto, mas ele dizia, ó, eu não acho que você vai ser feliz trabalhando para alguém, pelo teu perfil. Eu acho que, cara, independente de onde você esteja, vai empreender, abra tua padaria sem forno, para quem já leu o livro, cara, começou, né, numa padaria que não tinha nem forno, e eu sou o teu principal investidor, apoiador, independente do que você escolha. Eu falei, tá bom. E naquela noite mesmo, eu conversava com a minha namorada e falava, ó,
eu decidi voltar para Ribeirão, cara, e eu decidi voltar para ficar ao lado do meu avô, expliquei para ela e tal. Então, nessa volta, no momento que eu comuniquei a ele, o pessoal geralmente pinta isso de uma forma novela das nove, cara. Foi maravilhoso. Eu falei, não, não vai. Você não sabe em que pé tá a Core, você não sabe como é que a gente tá pós-falência, o risco da empresa. Não vai. A tua carreira você foi moldado para mais. Ele nunca me preparou para voltar para Core, ele me preparou para a vida, cara, literalmente assim. Então, desde Ambev, GV, ele escolheu, né, o que eu ia estudar fora do país, ele sempre foi o meu mentor e a pessoa como realmente eu tomava como base, né? Confio muito mais do que em mim, muitas vezes. Então, no momento que eu contei, ele falou: "Não, falei, tá bom, então o que a gente pode fazer? Eu ainda tenho mais alguns bons meses ali de Nova York até a formação do mestrado e eu não quero me desfazer do título, né? Então vamos fazer um teste." E o teste ele topou. Te contando tudo isso, cara, porque nesse teste, como eu tava morando fora do Brasil, eu tenho, né, alguns idiomas fluentes, enfim, fazia sentido eu gerenciar mercado externo. Até porque era uma das formas da gente manter em sigilo da equipe Core que eu estava na operação. E aí, de curiosidade, nem a minha família sabia. Eu fiquei 8 meses trabalhando por um total de R$ 0, como eu deveria. Era a condição que eu impus, inclusive, para ver se faria sentido o nosso trabalho junto. Então, cara, nesses 8 meses eu gerenciei exportação. E por uma maneira totalmente diferente de lidar com as coisas. Eu me lembro na época, a gente conversava nos bastidores, a gente nunca teve nem perto de CRM. Só que no momento que eu entrei para exportação, eu meio que criei o nosso CRM ali, no Excel, tranquilo. Eu sou um cara muito analítico, então peguei os dados históricos desde 2000 ali, a gente exporta já faz mais de 35 anos, então tinha dados suficiente. E comecei a fazer um processo muito mais analítico. O resultado disso foi entregar em um semestre o melhor ano de exportação da história da Core. Então, graças a Deus, a gente teve uma base boa o suficiente para dizer, ok, o primeiro teste foi bacana, agora nós vamos abrir. E aí nós abrimos isso para a família. Só que até aí eu gerenciava exportação em nome dele, então eu mandava muito e-mail em nome dele. O pessoal não entendia nada, porque dava 1h da manhã, chegava 3h30 do presidente, né? Mas comecei a gerenciar a exportação, graças a Deus, com uma equipe extremamente competente também. E o processo caminhou muito bem. A gente avisou para minha família em primeiro lugar, né? Porque no final do dia é uma empresa familiar, fundada por ele. E avisamos que eu ia voltar ao Brasil. Foi extremamente mal aceito. Podemos entrar nesse tópico depois se você quiser. Mas eu já estava extremamente convicto que era a melhor decisão da minha vida e eu estava voltando, né, para aprender com o nosso presidente. E no momento que eu voltei, a gente abriu o mercado interno, abriu, né, além da gerência de exportação, cara, CRM passou a ser uma área, inteligência de mercado passou a ser uma área e o pratinho começou a ficar muito cheio. Então hoje até eu tenho um pé em cada área, literalmente, da empresa. Você vai me ver, cara, carregando, você vai me ver na fábrica, você vai me ver, né, fazendo institucional, em marketing, branding, tudo. E foi um processo de muito aprendizado, porque como você muito bem trouxe, sim, é uma empresa super tradicional, mas é uma empresa extremamente analítica. A gente tem uma qualidade de dados que eu particularmente não vi em nenhuma das empresas que eu trabalhei, considerando, cara, XP, Ambev, Grupo Três Corações, cara, a Core tem um nível de dado e de confiabilidade tremendo, assim. Então, no momento que a gente voltou, eu diria até agora, e a gente pode entrar né, nos méritos aqui depois, mas foi um processo de muita construção, mas hoje com convicção, cara, a gente está caminhando para ser uma empresa 100% data-driven e 100% voltado para marcas. Nós deixamos de ser, nesse período de gestão de 2 anos e meio aí, mais ou menos, né, uma indústria tradicional brasileira focada em volume, cara, em capacidade fabril para uma casa de marca e alguém que parte sempre do consumidor. Você comentava nos bastidores, mais uma vez, né, o privilégio que você consegue entregar para o teu consumidor, isso é maravilhoso. Se você está dentro de um segmento que realmente compartilha das dores do teu consumidor e que realmente entende as necessidades desse consumidor, cara, qual é o privilégio que você consegue entregar para ele? Isso você me comentou ali, eu achei fantástico. É o nosso cerne, eu diria que é o que mais a gente mudou nesses últimos 2 anos e meio aí. Fala brevemente, né, essa história que começa em Lins, vai para Ribeirão e hoje alcança o mundo. Cara, muito, muito legal, assim. Na verdade, lá atrás, o meu avô começou com a padaria Bengala. É uma padaria que iniciou sem forno. E aí, explicando pra turma, né, ele até brinca. Ele fala, pô, já comeu pão virtual? O cara fazia um pão virtual no 1900 e bolinha. Então, essa padaria sem forno em Lins
foi comprada por ele e, cara, na hora que ele comprou, ele não se atentou que não tinha forno. E é uma história muito bacana da gente contar, porque ele falou, putz, tá, comprei uma padaria, né? O único utensílio que eu preciso é um forno para eu fazer meus pães, enfim. E nesse período, cara, ele já comentava, ele brinca hoje, ele falava, pô, o outsourcing surgiu praticamente em Lins, né? Comprava pão do concorrente, comprou uma sirene, uma buzina, e ele buzinava com o pão do concorrente para que todo mundo soubesse que tinha pão quentinho na padaria dele. E nessa ele começou a crescer e a padaria em Lins se tornou, se a gente puder chamar, um case, né, na cidade e na região. E dessa padaria ele começou a fabricar biscoitos. E ele compra a fábrica de Ribeirão Preto. Da fábrica de Ribeirão Preto ele entrou em Candies. Mas eu te diria que assim, cara, para chegar no dia de hoje, é uma história que, putz, dá conversa para dias aqui. Eu não usaria a palavra acaso, mas foram muitas oportunidades que a Core conseguiu aproveitar com excelência. E ele conseguiu dominar uma parte da indústria, né, sem pisar no varejo, foi muito importante para o nosso crescimento. Mas foi sempre assim, putz, você pega os maiores atacadistas, né, os maiores varejistas hoje do Brasil, são todos amigos pessoais dele. A gente pega das minhas maiores conquistas esse ano, foi o check stand do Grupo Mateus. Seu Wilson Mateus, que é o fundador, ficou comigo 2h30, 3 horas numa sala de reunião. Eu não sabia como me portar, eu falei, seu Wilson... E ele tem um amor profundo, cara, pela Core e o respeito, né, pela figura do seu Nelson, que é o nosso presidente até hoje, meu avô, né, algo fantástico. Mas no meio desse caminho, né, aconteceu o pezinho em varejo que eu havia te comentado. Né, então ele adquiriu um grupo chamado GG Presentes. E a GG Presentes, 2002, 2003, era uma empresa deficitária e, resumindo uma grande ópera, é uma empresa que começou a tirar capital de alguém saudável, que era a Core, para salvar uma super deficitária que era a GG. E a GG Presentes, para quem conhece a antiga Gabriel Gonçalves, era das maiores varejistas do Brasil, São Paulo capital, cara, grande praça para a GG, né? Acabou drenando o capital do pai rico, se a gente puder botar entre aspas aqui, que era a Core. Então a Core, na verdade, faliu em 2004, das primeiras concordadas brasileiras, enfim, muito por conta da GG. Então pensa que na época, cara, a gente estava com 1.400, 1.300, 1.400 funcionários, mais ou menos, que é o dobro do que a gente tem hoje. E é daí que eu falo, né, a história de muito respeito do seu Nelson, nosso presidente, cara, ele conseguiu reerguer de 1.400, na falência foi para 100, de 100 a gente hoje estável com 600, e dominando, expandindo, crescendo a nível Brasil, apostando em novas marcas e resgatando tudo isso de muito bom que já foi construído nos 57 anos de história. Sensacional, né? Acho que a vida é feita de como a gente é capaz de reagir aos nossos desafios, né? E seu avô foi brilhante, não tem nem o que falar. Você falou que vocês são uma casa de marcas, né? Fala um pouquinho delas, se quiser, inclusive, fica à vontade aí para fazer a demonstração. Show, eu tenho uma... Todo o alinhamento que a gente faz dentro de casa, cara, e hoje, graças a Deus, a gente nunca esteve tão alinhado como hoje em dia. Assim, a gente tem os alinhamentos mensais, a gente trata cada uma das marcas, cara, isso a nível indústria mesmo, desde chão de fábrica até o grupo de diretoria. E a gente sempre brinca e fala, cara, o que trouxe, é o grande lema, né? O que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente para frente, seguramente. Inclusive quebra a gente mais uma vez se for alguma coisa. Então, o que trouxe a gente até aqui não leva a gente para frente, mas dá uma vantagem absurda para a gente começar. Então, uma era onde a gente está vendo, mais uma vez vou te parafrasear nos bastidores, onde a gente está vendo muito especialista em marketing, né, no digital, cara, e antes que a galera caia na... não sou um especialista em marketing, mas na prática a gente aprende muita coisa. Então, como é que a gente adequa marcas, cara, de mais de 5 décadas, 6 décadas, para a realidade atual, para conversar com um público que é diferente, com costumes que são diferentes e com necessidades que mudaram muito, né? Só que se a gente pegar uma casa hoje que está com 15 marcas, e a gente fala mesmo, não somos uma indústria tradicional, nós somos uma casa de marca que tem muita força, muito recall, né, principalmente, e é aí onde a gente está tentando aproveitar. Então vou pegar alguns exemplos. Esse carinha aqui, o Hipopó, foi motivo do nosso único CAPEX em 2025. E vou explicar por quê. Porque eu vi uma piadinha esses dias que até eu dei muita risada. Ele falou, pô, vai investir em biscoito recheado? Compra uma lan house e uma banca, né? Porque você tá investindo no único segmento que, cara, é um segmento de extremo preço,
tem uma competição que Absurdo. você não aguenta, não aguento. Você sabe dos meus concorrentes, cara, tem infinitamente mais distribuição e mais marca que nós. Por que você vai investir em um segmento como biscoito recheado? A gente está investindo em Popó, não em biscoito recheado. Na hora que a gente pega esse carinha, que é extremamente amigável, traz uma realidade onde as crianças já estão 100% aqui no celular o tempo inteiro, né? E traz algo educacional, que é uma pintadinha de, cara, vamos estimular a criança a ir pra rua, vamos estimular a criança a ir brincar, e vamos estimular aquele sentimento que os pais têm, né? Os pais de 40, 50, 60 anos têm, que é de retomar a marca líder do interior de São Paulo, e falar, cara, o Hipopó tá aqui de volta. E a gente está trazendo não só o pular corda, como a gente trata bem dentro de casa, como, cara, uma turma toda do Hipopó que está trazendo um novo clubinho da época. Então, é muito mais do que investir em biscoito recheado, é trazer uma marca, a força que a gente já teve no interior paulista, né, para a volta de agora. E, cara, esse é um dos exemplos. Então, quando a gente pega esse espectro, né, que é uma marca que perdeu muita força, é um biscoito que perdeu muita qualidade nos últimos anos, isso é verdade, inevitável desde a falência até para a gente se manter dentro do jogo, né, e que agora está entendendo principalmente as vontades, os anseios dos consumidores, esse é um caso. O outro, muito interessante, é a gente trazer para o universo de candies, por exemplo, os nossos hidratantes labiais. Então, a hora que você bate de frente, e são amigos pessoais meus, cara, mas enfim, todo mundo conhece como está esse segmento de hidratante labial hoje. A hora que a gente escolhe ir para esse segmento, não com uma, mas 3 marcas, que é a Azedinha, Chita e Lilith, mostrando para o consumidor, cara, lembra da tua bala de infância? Voltou. Tá aqui com tudo. A gente tem um desembolso menor, a gente é mais democrático. A gente consegue uma distribuição hoje onde nenhum dos nossos concorrentes desse segmento consegue. Sim. Não nem necessariamente só do alimentício, cara. Eu não estou dizendo do food service, mas a gente atende um atacado, por exemplo, que todo mundo acredita que está numa decadência. Atacado doceiro. Atacado doceiro, que consegue chegar, por exemplo, num semáforo. E a gente começar a trazer, de novo, esse pular corda, só que agora com marcas brasileiras, genuinamente locais, que entendem o consumidor. Então, eu diria que assim, dentro... Aí a gente Fazem tem parte da N história. da história de do Brasil. famílias, Exato. Então, Chita, cara. Bala Chita. Né? Putz, Lilith, de massa verde, sinônimo de categoria na grande maioria dos lugares que é onde a gente atua. Então, eu diria que além das nossas marcas próprias, e aí pincelando, a gente pode entrar mais se for da tua vontade, mas, cara, Paçoquita agora com seu Renato, grande amigo pessoal, demorou para sair essa parceria, mas saiu. Cara, agora a gente representando candies, tanto com bala quanto com drops mastigável, cara. Esse é um dos itens mais estratégicos da companhia hoje. Porque isso puxa todas as nossas balas. Isso dá acesso para a gente livre para qualquer tipo de ponto de venda que a gente queira estar. Então, a partir do momento que o consumidor entendeu que o Hipopó voltou, entendendo as suas necessidades, que as balas dele estão mais modernas que nunca, estão ouvindo o consumidor e trazendo no retroativo, e que agora a gente consegue estar disponível perto dele, por uma força de marca que a gente nunca teve. Isso aqui é uma brand lover de qualquer brasileiro. Sim. É quase que uma estratégia 360 que a gente está tentando trazer para a companhia, com uma casa de marca, não necessariamente como uma indústria. Mas nesse último caso, com uma collab que faz todo sentido, né? Sim. Uma referência em produção de balas, Isso, de candies, com uma referência de amendoim no Brasil, né? perfeito. E aí você casa isso lindamente. Perfeito. E na verdade, assim, a gente com o seu Renato, a gente firmou um acordo que é um pouco maior que uma collab. Hoje a produção, comercialização e 100% da venda é core. E o projeto não para aqui. Então, já dando um spoiler, a gente está vindo, cara, com uma linha fantástica em colaboração com a Paçoquita. A gente já conversa de outros segmentos, a gente tem uma capacidade fabril hoje, cara, super atrativa para a gente colocar qualquer outro SKU que a gente julgue importante, né, para o momento. Então, eu diria que é mais que uma collab, a gente está indo para um caminho de licenciamento mesmo. Mesma coisa aqui, que quem produz os labiais não somos nós. Sim. Quem produz labiais é um grande amigo, virou um grande amigo meu, que é o João da Bravira. Inclusive, a gente estava comentando, né? Terceira geração, o avô dele trouxe, cara. Isso para mim vale o mundo, 90% do negócio já feito. Só que se a gente não vendesse isso aqui, eu falei pro João desde o primeiro momento, falei, o negócio não tá fechado, porque isso puxa isso, isso puxa isso, isso puxa isso.
a gente domina o ponto de venda que a gente está hoje porque eu entrego uma solução quase que 360, né? Agora, tem uma coisa que você estava falando aqui que é sensacional. Quando você traz essa visão de casa, de marcas, você entende que o teu negócio não é indústria, que o teu negócio são marcas e principalmente consumidor. E como você vai incorporar os produtos através dessas marcas é da melhor forma para o negócio e para o consumidor. Ou seja, você pode fabricar sim esses produtos ou não necessariamente. E dessa linha aqui você tem coisas que não necessariamente é você que produz. Perfeito. Perfeito. Fala um pouquinho disso. Legal, cara. Eu acho que assim, eu vou trazer o exemplo de Candies para seguir um pouquinho da linha que a gente tava vendo, né? Mas assim, a Esquis é uma das marcas que tem mais valor dentro da companhia, valor financeiro mesmo. É o maior guarda-chuva nosso hoje e é das marcas mais delicadas para se mexer, porque, cara, a Esquis é nordestina, eles têm certeza absoluta que a Esquis nasceu na Bahia e a gente trata assim, que a gente tem essa questão de regionalização. Mas no momento que a gente entende, pô, a Esquis está datada, né, no português bem moderno, né, é uma marca retrô, é uma marca, né, que precisa de uma reinvenção. Como é que a gente pode, em 2025, com agilidade e destreza o suficiente, lançar um produto que fala, caramba, calma. E aí veio a ideia do Xsteel. Xsteel é um produto inteiramente fabricado na China, é um parceiro que a gente vem negociando desde 2017, algo que está caminhando para uma JV, e ele vem exatamente como a gente está vendo. Só que se a gente abrir, cara, desde o forrinho da bala até a bala em si, é o primeiro drops de gelatina da América Latina, é um processo que ninguém no Brasil consegue produzir dentro de casa. Então a gente recorreu à China, né, primeiro por um parceiro que super bate com os nossos valores, desde 2017 a gente vem negociando, e segundo, cara, para estampar a volta de Esquis em 2025. É um produto que é para se gerar estranheza ao olhar. O forrinho dele é totalmente diferente, a embalagem dele é totalmente diferente. É um produto que grita no teu olho e fala, cara, mas o brasileiro não vai ler. Fala, exatamente. Esse é o ponto. A Esquis está trazendo o Xsteel, o Xixil, o X, da forma como o consumidor quiser chamar. E aí, pasme, isso aqui é um grande sucesso em territórios como o Maranhão. Quando a gente une uma marca que pro maranhense ou pro baiano é de lá, é de cima, com uma grande novidade, cujo desembolso é baixo, o valor percebido é alto, mas o desembolso para essa categoria em geral é baixo. Você acaba tendo uma inovação que grita a tua marca. Só que isso a gente nunca produziria dentro de casa se tratado como indústria. A gente consegue trazer a melhor bala de paçoca do mercado. Quase 30% disso aqui é pasta de amendoim pura. E isso tem um valor agregado percebido maior do que isso aqui, Sim. por exemplo. Mas isso não chega a isso. Então, quando a gente consegue um parceiro que com agilidade consegue que a gente entenda o nosso consumidor, volte do consumidor, nesse mundo, cara, extremamente dinâmico, né? Mutável, cara, quase que por minuto, assim. A gente está conseguindo em 2025 e em 2026 vai ser ainda melhor, trazer um ritmo de inovação que é muito mais constante, no bom sentido da palavra, para que a gente teste. E testou, errou, testou, deu certo, escala. E aí entra o nosso DNA de indústria. Então, a partir do momento que o Xsteel se prove, a ideia é escalar. E para escalar, eu consigo fazer dentro de casa. Mas hoje em dia, principalmente no processo de globalização, da maneira como a gente está vendo hoje, cara, não se faz mais sentido as grandes apostas em CAPEX em territórios totalmente desconhecidos. Esse é um, mas esse é outro. Esse cara não é produzido na China. Esse cara é produzido no Brasil. Só que quando a gente lança uma marca em 2025, e, bom, sabe muito bem disso, eu ainda estou em processo de recuperação, vou chamar assim, desde a falei, cara, como é que eu estou investindo em uma marca nova e, modéstia totalmente à parte agora, trazendo um segmento novo para o Brasil? Isso é muito doido. Eu só consigo fazer isso com Lowe porque a gente não tem investimento nenhum em CAPEX, a minha produção é 100% terceirizada, isso é aberto ao mercado total, só que a gente está construindo marca. O que muita gente tem medo na hora da terceirização e não me assusta um segundo a cor da grama do vizinho, você fala assim, cara, a estratégia para mim é tão clara com Lowe, quando a gente traz esse tipo de produto, pode ir atrás do meu fornecedor, você pode chegar com um produto muito perto do meu, mas quando a gente traz o propósito de existência de Lowe e a maneira como a gente está fazendo o branding dessa marca em geral para trazer um novo segmento para o Brasil, grama do vizinho não me preocupa um segundo. Esse é o ponto que eu vou entrar aqui na sequência com você. Esses dois mercados que você atua,
que é o de candies e o de snacks, ele é um mercado que historicamente o marketing ele é feito pelas embalagens e pelo canal de distribuição. E é aí que você faz a construção de uma marca, né? 100%. Porque são produtos de baixo valor agregado, com ticket pequeno, com relativas margens pequenas de marketing. O que você tem feito de diferente nesse ecossistema para a valorização dos seus produtos e das suas marcas através do marketing? Maravilhosa pergunta. De algum produto específico? Não, deles em Do geral. geral. Eu vou contar de Lowe, que é um caso mais próximo, Boa. e vou trazer para um paralelo, cara, oposto, assim, um contraste maior do mundo, que é Hipopó. Então vamos lá, a gente vai tratar desses dois carinhas aqui, o que a gente está fazendo de diferente. Lowe, em primeiro lugar, ele causa uma estranheza positiva no brasileiro. Tipo assim, cara, isso aqui tem um target em uma população mais high society, é uma classe mais alta, e é quem conhece Reese's. Sim. Então, para explicar para o consumidor que isso não é barra, é doce, a gente tinha que trazer um doce que esse consumidor está habituado, que ele já conhece, que não existe ainda no Brasil. Reese's caiu como uma luva. Sim. E sendo muito honesto, eu sou um grande apaixonado por Reese's. Eu falei, cara, se eu puder comer Reese's todos os dias, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E nasceu Lowe. Beleza, como é que a gente explica isso na ponta? Como é que a gente faz diferente? Eu acho que assim, as mídias digitais, e principalmente para uma empresa como a Core de 57 anos, cara, ela tem nos ensinado muito, mas ela não é o fim, ela é o meio. Então, nesse mundo que tá cheio de especialista marqueteiro, que na verdade, de novo, vou te parafrasear, mas, cara, foi muito boa a conversa de bastidor. Mas em um mundo onde a gente tem muitos especialistas, que na verdade não são especialistas em marketing, são pessoas que dominam o algoritmo, você fazer diferente para o teu consumidor se identificar pessoalmente mesmo, é aí onde a gente está tentando mirar. Então, vou te dar um exemplo de Lowe. Lowe nunca fechou um contrato com atletas profissionais, mas a gente já teve no Ironman Brasil, na Maratona de Florianópolis, já fizemos um tricamp de triatlon em Ribeirão Preto, já fizemos, cara, grandes eventos esportivos sem um atleta profissional. Por quê? Lowe é uma contadora de histórias. Se eu pudesse ser ousado o suficiente para fazer o paralelo com Red Bull, a gente está tentando trazer o que Red Bull faz em larga escala, obviamente, dadas as proporções. Te dar um grande exemplo do meu grande amigo que se tornou o Vitor Viganò. O Vitor é um jovem de 27 anos que venceu a luta contra o câncer 3 vezes. E nessa terceira vez, cara, me arrepia toda vez que eu falo, ele decidiu contar a história por Lowe. Legal. Porque desde o lançamento da marca, a gente traz pessoas normais, que vivem como nós, que têm os problemas como nós e que compartilham as histórias. Então você pensa assim, cara, eu tô indo agora pro meu primeiro 70.3 em Florianópolis no domingo. E eu comecei a pensar nisso, cara, numa reunião de marca mesmo, né? Que é como a gente faz diferente. Você fala, cara, por que a gente tá contando a minha história? Não. Fala, pô, tem 1.500 atletas, vamos dizer. São 1.500 histórias diferentes, porque ninguém tá ali porque pintou na cabeça sexta-feira passada. Fala, não, cara. Ele se preparou por no mínimo 6 meses para estar ali. O que despertou isso nele? E esse despertar não serve só para o esporte. Esse despertar serve para que você se conecte com uma marca o suficiente para na hora que olhar essa marca numa gôndola, fala, cara, eu conheço essa marca. Eu me identifico com essa marca, eu sei quem é o Felipe, eu sei quem são as pessoas que ele está dando voz o suficiente. Então, a hora que o Vitor Viganò decide, 4 meses depois que a marca foi lançada, contar a história dele num Ironman, cara, foco total nele para humanizar. Então, eu diria que o grande diferencial, e eu sei que isso é um tema até meio batido hoje em dia, mas, cara, eu queria realmente trazer casos práticos. Se a gente consegue humanizar as marcas e trazer, pô, nós somos genuinamente brasileiros, nós contamos histórias de pessoas reais e o nosso produto não é o foco da nossa comunicação. Nem em Lowe, nem em Hipopó. Hipopó agora está com o novo canal dele no YouTube. Se aparecer um biscoito recheado, eu desativo o canal amanhã, porque não é o foco. Hipopó tem agora o Hipopó, tem a Capigata, tem o Jacarino, que é muito legal, tem o Mosco, que é o vilão. A gente está trazendo aquele sentimento de nostalgia de antigamente, cara, exatamente para humanizar, para trazer para perto e falar, cara, além de brasileiro, nós somos sim tradicionais com muito orgulho e o que trouxe a gente até aqui, como sempre comento, cara, dá uma vantagem absurda para a gente seguir. Então eu diria que, além de tudo isso, né, o grande dueto ali de qualquer marca hoje em dia, bem de consumo, é marca e distribuição. Se a gente conseguir filiar essa criação de conteúdo humanizada, essa criação real, a um propósito
fidedigno mesmo, cara, de levar ali para casa do teu consumidor e falar, cara, eu entendo o que esse cara tá trazendo para a gôndola, unido a uma boa distribuição, na minha concepção é como a gente ganha o jogo, entendeu? Como a gente se diferencia. A Core tem uma característica que, eu vou ser muito sincero, é a primeira vez que eu vejo num negócio familiar, onde pula-se uma geração na continuidade do negócio, Sim. que é o que você está experimentando, experienciando nesse momento, né? Do teu avô, pulou-se de alguma forma uma geração e chega você junto. De duas gerações que a gente vê no negócio, né? Hoje a gente tem no mundo aí 6 gerações coexistindo dentro de um negócio, o que torna isso muito complexo, mas no teu caso aqui, você tem um boomer, que é o teu avô, com você, que é um geração Z. E Por aí aí. vocês se somam aí nessa história. Como é que tem sido esse dia a dia? Cara, muito interessante, extremamente interessante. Eu queria deixar claro assim que meu avô, apesar de boomer, ele é um boomer bem fora da curva. Eu vou dar uns exemplos, porque eu sei que todo mundo fala, né? Pô, não, meu avô é moderninho e tal. Cara, teve um certo dia que meu avô chegou. Você conhece o Cloud? Aquele gravador de inteligência artificial? Meu avô chegou pra mim, cara, há 2 anos, mais ou menos, e ele falou assim, cara, olha o que eu comprei. E aí, eu tava vendo umas atas meio estranhas dele mesmo, cara. Então, meu avô é um cara super tecnológico, assim, isso ajuda. Mas eu te confesso que, assim, alguns paradigmas são complexos. Vou te trazer um exemplo bem palpável, que talvez a audiência, né, até consiga se identificar melhor. A gente está em planejamento estratégico agora. E o planejamento estratégico de uma indústria familiar, meu amigo, você sabe muito bem disso, sou eu e ele. E Sim. com o grupo de diretoria, claro, muitas vezes a gente conta com uma consultoria externa, mas a gente está num momento onde tanta marca foi criada, onde tanto rebranding foi feito, que a gente fala assim, cara, o próximo ano, ele precisa ser um ano um pouco mais de colheita, onde a gente fez um ano transitório em 25, muito bem planejado e muito bem executado, agora a gente começa a colher, mas o planejamento sou eu e ele. O quebra-pau do francês moderno, você não tem noção de levantar, bater a mão, mas não necessariamente pelas gerações, Claro. cara. Eu acredito que assim, o que mais difere na minha concepção, ele enxerga a Core como uma casa de marca, não tenha dúvida, mas ele tem um pé no chão, que eu também, mas ele é muito mais prático, muito mais pragmático de falar, meu amigo, a gente tem uma indústria para rodar, e o que a gente chama dos itens orgânicos, né? Que é isso aqui, é a marca Core, é Lilith, é Hipopó, são os orgânicos que a gente produz totalmente dentro de casa e são as marcas mais tradicionais com produtos mais tradicionais. Isso aqui é algo que a gente analisa totalmente diferente disso aqui. Totalmente diferente. Então, o que está sendo muito mais complexo para nós dois agora, né? Como Boomer e vamos botar geração Z aí, cara, como é que a gente prioriza os investimentos em um momento onde a gente ainda está em recuperação desde 2004, cara, a Core não está nadando de braçada como a maioria das pessoas acha. A gente está em um processo ainda delicado desde a falência, como qualquer outra empresa estaria. Mas isso aqui é o nosso futuro. A China, escalar e trazer para dentro de casa, fazer investimentos estratégicos dentro de casa. Então eu diria que a gente se complementa muito bem. Enquanto o pé no chão e a capacidade analítica dele fabril, que eu peco muito com toda a vulnerabilidade do mundo, cara, estou aprendendo, me complementa muito com uma visão de futuro e, cara, como é que a gente faz esse tipo de negócio alavancar em outro patamar. E aí, pô, a gente pisar em farma, a gente pisar num canal especializado, a gente pisar no pequeno varejo e ser atrativo para o pequeno varejo, aliado com o grande atacado doceiro, que representa ainda muito no Brasil, Sim. eu diria que quase que representa a nossa gestão em conjunto. Os dois não só dão pitaco, a gente decide 100% junto em ambas as linhas. Os investimentos estão sendo, inclusive, feitos agora em ambas as linhas. Mas, cara, eu diria que é muito atípico na maioria das relações de um boomer com Z do que eu tenho com o meu avô. A gente realmente consegue se complementar, o quebra-pau acontece, mas a gente não dorme uma noite brigado, né? A gente tem bastante sinergia. Que legal. Algo me diz que você tem umas novidades para contar em primeira mão pra gente. É isso aí, cara. Eu achei assim. Bom, em primeiro lugar, eu queria genuinamente agradecer o convite. Eu acho que nesse momento, cara, de Core é muito importante para nós. E eu te dizia, né, como uma casa de marca, a gente trata Felipe como marca agora. E é efetivamente a única pessoa que consegue comunicar
sobre todas elas e sobre o momento institucional da empresa. Então, estar aqui, cara, contigo vale um mundo para nós. Então, obrigado. E para isso, a gente trouxe em primeiríssima mão a nova marca Esquis. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês antes de mostrar, claro, né? Então, Esquis é uma das marcas mais antigas e a marca mais valiosa do grupo. Um dos processos mais delicados que a gente fez foi o rebranding de Esquis, que por abaixo dos panos estava, cara, 1 ano e meio em projeto já. Mas de nada adianta você trazer uma marca diferente ou uma marca percebida se isso não vier aliado a produtos, né? Então, produtos que entendam as necessidades do consumidor, produtos que entendam, cara, uma lacuna de mercado, principalmente, e que conseguem conversar tanto com o atacadista, que é o nosso canal mais tradicional de distribuição, quanto com o pequeno varejo especializado, o farma, enfim. E a gente trouxe para vocês, foi um lançamento feito na Alemanha agora, a gente exporta bastante para mais de 45 países, e, cara, foi extremamente bem aceito, graças a Deus. Eu tô com alguns produtinhos aqui em primeira mão. Então, em primeiro lugar, assim, a Esquis é o maior guarda-chuva de marca que a gente tem. Então, tem a Esquis Azedinha, a Esquis X-Steel, a Esquis X-Strong, né? A gente tem a linha tradicional de balas Flow Pack, drops, enfim, é uma linha bem vasta ali, a maior dentro da companhia. E agora a gente começa a trazer a Esquis para um segmento de maior valor agregado. Então, quando a gente pega a bala em um formato agrupado, ela já tem um valor agregado percebido maior. A gente pega a bala num formato agrupado, alinhando com o consumidor quer, partindo da necessidade do consumidor, aí ela fica muito mais interessante. Então, esse carinha aqui é a nova Esquis, em primeiríssima mão. Primeiro falando do rebranding, né? Antes dos produtos. A gente, eu vou repetir a frase sempre, trouxe a gente até aqui, cara, ele dá uma vantagem absurda, mas ele não leva a gente para frente. Então, sabendo dessa vantagem absurda que a gente manteve a essência da marca Esquis sem quebrar de forma muito brutal. Então, primeiríssima coisa, cara, o nosso N da Netflix, o nosso swoosh da Nike é a boquinha de Esquis, se eu puder usar o suficiente, né? Então é para olhar a boquinha no i, é para saber que essa boquinha é a nossa marca registrada. Então o Esquis ele fica mais minimalista, a gente corrigiu algumas falhas técnicas que tinha, né, por ser uma marca muito retrô principalmente, mas de novo o principal foco desse rebranding, e é o meu com toda a operação da Core, é manter a nossa essência, é manter a nossa tradição. E apesar de agressivo, não é um rebranding simples, né? Foi um rebranding que eu acredito que conseguiu manter a essência. E aí onde vem as variações. Então a Esquis é dona da Azedinha também, é quem trouxe o segmento Sour para o Brasil. Então vem o rebranding de Esquis Azedinha também. Esses são os dois novos produtos, em primeiríssima mão. Todos eles sem açúcar. Isso é importantíssimo da gente comentar. Por quê, cara? Porque eu não acredito pessoalmente no segmento sem açúcar. Porque muita gente fala, cara, pô, tá trazendo low e low é com proteína sem açúcar, tá trazendo a Esquis sem açúcar. Cara, a linha de açúcar vai morrer? Eu falo, não. Inclusive, aguarde fevereiro, porque o açúcar vai vir com os 2 pés na porta com a Core, entendeu? O açúcar cresce. E o açúcar cresce para os próximos 10 anos. Sabe? Eu não tenho a menor dúvida, cara. Toda a projeção então, você vai tirar o que é legal do produto. Mas nunca, fora o papel social que o açúcar tem. Cara, é extremamente importante. Então, assim, apesar da gente estar apostando em linhas sem açúcar, sim, porque é uma necessidade do consumidor, eu vou te falar por mim mesmo, cara. Isso aqui vive no meu carro agora. Desde o momento que a gente fez o teste, isso vive no meu carro. Umas 15 latinhas eu já consumi, no mínimo. Porque, cara, a hora que você pega o sabor de Esquis, que tem, com a refrescância que a Esquis sempre teve, líder no mercado sempre, em um formato sem açúcar, que você pode consumir sem a culpa de estar consumindo, né? Às vezes uma bala, um doce em excesso, maravilhoso. Mas isso não tira o papel social que Chita tem. Isso é muito importante, principalmente para criança, para festa. A gente não pode perder essa tradição. Mas, ouvindo o consumidor e para estampar a nossa nova chegada com a linha de Esquis, era muito importante que a gente entrasse nesse caminho de saudabilidade. E, de novo, é uma decisão super estratégica para os canais que a gente está mirando. Então, quando a gente mira em um farma, e aí é aquela conversa lá do início que a gente amarra agora, fala, cara, o farma, eu atendo muito bem a gôndola. Se a gente conseguir chegar com uma linha proteica, uma linha de labiais a 1/3 do que está sendo labial tradicional, e uma linha de 4 SKUs com 2 marcas líderes de segmento sem açúcar, a gente passa a se posicionar diferente.
Então a gente decidiu trazer para esse bate-papo, cara, em primeiríssima mão. Ele vai estar disponível somente em Ribeirão Preto nesse início. Nós vamos fazer uma praça, né, para a gente entender o comportamento do consumidor. Então eu peço a todos de Ribeirão, cara, entrem em contato comigo. A equipe está sempre alinhada ali, cara, @FNRossi no Instagram. Me mandem o que vocês acharem dos produtos. É uma fase de experimentação ainda, mas eu garanto para vocês que esse produto ficou maravilhoso. Sensacional. Obrigado por essa primeiríssima mão. E agora, para encerrar, eu vou quebrar tuas pernas. Vai lá. Se olhar para aquela câmera lá, a 3. você vai mandar um recado pro seu Nelson, pro seu avô. Ainda bem que eu bebi água. Meu vô, vamos lá. É muito fácil te mandar um recado, cara. Eu aprendi a controlar o choro, mas eu tô cumprindo exatamente o meu propósito de vida. Eu tenho me reconectado cada vez mais com Deus e eu queria, em primeiro lugar, te agradecer a gigante oportunidade. É um privilégio para mim estar ao seu lado todos os dias. É um privilégio para mim estar de volta em Ribeirão Preto, estar conversando contigo 24 horas por dia, 7 dias na semana. E Deus me enviou para que a gente conseguisse juntos continuar esse legado maravilhoso com essas marcas maravilhosas, com esses 600 colaboradores que são a nossa família. E pode ter certeza que minha vida é 100% devota a isso. Eu te devo o mundo, eu te devo a minha vida. E, cara, o que a gente está construindo e nós sabemos com muita clareza, isso aqui tem um cara lá em cima que já escreveu. E o que é nosso ninguém tira. Então, que seja um ano maravilhoso para nós. Estamos finalizando agora o planejamento e vai ser o nosso ano de voar. Eu sou muito grato. Sensacional. E aí fica um recado meu para você e para você, Nelson, de profunda gratidão, porque essas marcas aqui fizeram parte da minha vida, parte da minha história. Eu criança, era um momento de felicidade, né? Cada bala dessa, cada produto desse é uma pequena dose de felicidade na vida de uma pessoa. Então, eu queria agradecer do fundo do meu coração. Primeiro, você ter aceito esse convite. Segundo, você ter aceito o convite do teu avô e voltar, porque eu enxergo o futuro da Core aqui na minha frente, com a sua capacidade, que eu sei que é muito grande. E saber que essas marcas tão importantes ainda vão se perpetuar por muito tempo na história de um Brasil que muito precisa de marcas genuinamente brasileiras. Então, Felipe, muitíssimo obrigado por ter Eu aceito esse agradeço, convite. cara. Estamos só começando. Vamos junto. Que assim seja. É isso, queridos amigos. Agora é a tua hora de pegar a sua Ice Kiss e saborear ela ou o seu hipopó e aproveitar, porque semana que vem a gente vai estar aqui de volta.